Boa noite, meus amigos e amigas da enfermagem de Alagoas e do Brasil. Nós estamos começando aqui mais uma live pelo Instagram do Corém Alagoas e nós temos hoje uma grata satisfação de conversar com o conselheiro federal, integrante do Fórum Nacional da Enfermagem, Dr. Daniel Menezes. Quero agradecer aqui a alta audiência de todos e vamos conversar sobre o nosso tão sonhado piso salarial, esse que é tão controverso, principalmente nas mídias sociais e em tantos outros veículos de comunicação. Então, vamos conversar um pouquinho. Dr. Daniel já está entrando, para a gente vai aceitar aqui a participação dele para a gente iniciar o nosso bate-papo. Quero dizer para vocês que o vídeo vai ficar gravado no Instagram do Corém Alagoas, então clica lá, compartilha, curte, para que a gente continue realizando esse trabalho. Quero dizer para vocês que todas as informações que serão passadas aqui hoje são informações verídicas, são informações fidedignas, né? E não todo esse sensacionalismo que a gente muitas vezes vê de forma até irresponsável nas redes sociais. Então, boa noite a todos, boa noite a alguns. Muita gente aqui já está seguindo, já está nos assistindo. Boa noite a minha querida Luciana Guimarães, ao qual eu tive a honra de ter estudado comigo. Boa noite, Luciana. Boa noite, Eliana Fofa. Boa noite, Jacácia. Boa noite, Silen. Boa noite, Tamara. Boa noite, Montenegro. Boa noite, Mônica Carvalho, Valquíria, Elizabeth. Boa noite, Suelen Amorim. Boa noite, professor Esvaldo, nosso tesoureiro, está nos dando a honra aí da audiência. Boa noite, Laís. Boa noite a todos que estão hoje aqui conosco. Doutor Daniel já pediu aqui e eu vou agora aceitar. Daniel. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite, René. Tudo certo? Estamos lhe escutando muito bem. Antes de a gente começar, doutor Daniel, eu preciso fazer uma breve apresentação sua, apresentando um breve currículo, para que os nossos seguidores do Corém Alagoas, eles tenham a grata satisfação de conhecer o seu trabalho, que é de muita luta pela enfermagem, não só do Rio Grande do Sul, como de todo o Brasil. Doutor Alexandre, nosso conselheiro do regional, também está nos dando a honra da audiência. Boa noite, doutor Alexandre. Então, hoje a gente conversa, pessoal, com o doutor Manuel Menezes de Souza, ele que é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, enfermeiro, especialista em gestão de pessoas em saúde, professor substituto da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-presidente do Corém Rio Grande do Sul na gestão 2015, 2017, 2018 a 2020. É ex-coordenador da FNE, aliás, em um período muito importante para a enfermagem brasileira, porque foi na sua coordenação, doutor Daniel, que nós conseguimos, enfim, tirar o tão sonhado piso salarial nacional, aquele PL 2564 do papel, quando todo mundo estava desacreditado de mais um projeto que ia se somar a quase 3 dezenas de outros. Você, com um protagonismo muito importante, fez com que esse projeto avançasse, um projeto do senador pelo Espírito Santo, Fabiano Contarato, e hoje, apesar de tantos desafios, nós hoje já temos aí a grande perspectiva desse tão sonhado piso estar caindo no nosso bolso. Então, doutor Daniel, parabéns aí, porque foi na sua coordenação do Fórum Nacional da Enfermagem que esse projeto saiu do papel lá em 2020. Atualmente também, doutor Daniel, é conselheiro federal pelo Rio Grande do Sul,
no Conselho Federal de Enfermagem, representa todo o sistema COFEN-CORENS ainda dentro do Fórum Nacional da Enfermagem, está direto na mesa de negociação para que o piso se torne uma realidade para todos nós, e é por isso que hoje nós temos a honra de tê-lo aqui presente nessa live para dialogar sobre o tão sonhado piso. Doutor Daniel, faltei apresentar algo sobre Vossa Excelência? Não, o meu principal currículo é que eu sou enfermeiro, né? Já aí quase 20 anos de formação, né? Talvez faltou, acho que não colocar, achei que hoje eu sou enfermeiro empregado público do Hospital Nossa Senhora Conceição, que é o Grupo Hospital Conceição, que pertence ao Ministério da Saúde. Então eu sou empregado público da administração indireta, obviamente, né? Mas sou empregado público, né, do Ministério da Saúde, que é meu atual emprego, né, de onde eu sou licenciado para poder exercer um mandato, né, de conselheiro. Mas antes de mais nada, boa noite para ti, boa noite para toda a enfermagem alagoana e região e do Brasil, digamos assim, né, porque a gente divulgou bastante a live, era para ter saído na terça. Aqui no verão, Porto Alegre é muito quente, e aí dá muito temporal, muita chuva, vento, e terça-feira deu um desses ventos aí, ficamos sem luz aqui, sem internet, mas hoje está tudo tranquilo, hoje está tudo certo. Então, prazer estar contigo, René, prazer estar com vocês, e assim, você fazendo esse histórico, né, eu nem lembrava que eu era coordenador do Fórum Nacional da Enfermagem quando, de fato, o piso começou a caminhar. E lá na época, René, você vai lembrar disso, tu, gaúcho diz tu, né? Tu é uma pessoa, alguns outros presidentes de conselhos, né? Pouquíssimas pessoas acreditavam naquele momento de que a gente conseguiria chegar onde a gente chegou. Falavam, não, mas é balela e tal, isso é uma luta, né, histórica e vai continuar. E a gente, não, gente, vamos lá, porque, né, o momento é agora. E eu sempre dizia, olha, gente, a esperança, eu sempre vou ter. Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Nas maiores adversidades, eu sempre procuro, né, mirar meu horizonte, né, naquilo objetivo que eu quero chegar para poder vencer os obstáculos. E nem sempre funciona, né, mas nos motiva a seguir na caminhada. E agora, passado esse tempo, a gente está colhendo aí os frutos, né, e muitas pessoas tiveram que nos engolir, né. Ainda tem colegas, viu, René, que ainda não acreditam, né. A gente faz as postagens, não, eu só acredito quando cai no contra-cheque. Bom, esses aí, de fato, né, não acreditam no milagre antes de que ele seja, né, aconteça consigo, né. Se for com outro, não interessa, você só vai acreditar quando for com ele. Então, para esses colegas, eu tenho dito, aguardem que virá. Vai acontecer. Está demorando? Está demorando. Mais do que a gente esperava, com certeza. E aqui a gente vai hoje até poder esclarecer por que dessa demora. Tem culpados nessa demora, né? Então a gente pode aí dar um nome aos bois aí sem problema nenhum, né? Porque a nossa lei, a 14.434, quando ela foi discutida, aprovada no Congresso, ela foi sancionada pelo Presidente da República, dia 5 de agosto. E é naquele momento ali que deveria ser desencadeado todo o restante, que é ver o orçamento, ver de onde vem, né? E nada foi feito. Está sendo feito agora, né? Só foi pensado nisso na transição da gestão, né, do governo federal, claro que com o apoio do Congresso Nacional, né, que encontrou o dinheiro, que a gente sempre dizia lá na frente. Olha, René, eu apanhei muito nas entrevistas que eu dava, especialmente para a imprensa, que a imprensa gaúcha aqui é uma imprensa bem complicada, tá? E disse, mas vão quebrar os hospitais. E teve colegas nossos fazendo um movimento para que não se aprovasse o piso, porque ia quebrar o hospital filantrópico que trabalha no interior. O Rio Grande do Sul tem muitos hospitais filantrópicos, muitos, né? E depende, né, desse custeio. E aí a gente ouvia de colegas, não, mas não, né, o piso não vai ser bom porque vai acabar. Então a gente dizia, gente, tem dinheiro, né? Quando na época inclusive estavam aprovando aquele fundo eleitoral, né? E tiram dinheiro. Então eu sempre dizia, tem dinheiro, basta remanejá-lo. E é o que aconteceu com a emenda 127, que a gente também pode explicar. Então é nesse contexto, René, que estou muito feliz de estar contigo, né,
Um abraço para ti, para todos os colegas guerreiros aí do Corém Alagoas, né? Então, nós temos aqui que dar esse crédito. O Renê, presidente do Corém Alagoas, todo o seu plenário, a nossa amiga, companheira conselheira, né, do plenário, Daniele, também sempre junto nessa luta. Vocês, né, em Alagoas, foram sempre muito protagonistas nesse aspecto. Então, se nós chegamos até onde chegamos, viu, gente, colegas da enfermagem alagoana, muito por colaboração, pelo trabalho dos colegas aí do Estado, especialmente o Renê e a sua equipe, tá? Então, aí, os parabéns são para todos nós, né? Porque cada um de nós fez o trabalho. Muitos não fizeram nada, e aí é importante que você fala, muitos que não fizeram nada em nenhum momento agora estão aparecendo, né? Nas redes sociais e até às vezes, como tu bem falou, lançando fake news, né? Outro dia eu tive que responder uma fake news. O Barroso suspendeu em definitivo o piso. Era uma notícia requentada lá da liminar de setembro, né? Então, a gente pede aí para os colegas da enfermagem, quem não está acreditando, que pelo menos não faça contra, né? E se some a nossa luta. E isso, Daniel, feito de uma forma muito irresponsável, né? Porque a gente sabe como é difícil a vida do colega auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, especialmente durante a pandemia, um período tão estressante para as pessoas que lutaram aí contra a vida e com a vida e com a morte, né? E depois de tudo isso sai a esperança de ter dias melhores através de uma valorização profissional que se dá através dos vencimentos de salários, e você chega praticamente no final do processo e ainda fica fazendo alguns levantamentos que nada somam com toda a negociação que começou lá em 2020 e, como você bem disse, que teve como protagonista o próprio sistema COFEM-Corens, porque foi um dever de casa que nós levamos para cada um dos estados, todos os presidentes, fazer encaminhamentos de conversar com todos os nossos representantes das bancadas federais. Então, eu, particularmente, conversei com todos os senadores de Alagoas, conversei com todos os deputados federais de Alagoas, assim como você fez no seu estado, no Rio Grande do Sul, assim como fez o Bruno Farias em Minas, como fez o Gilmar Júnior no Distrito Federal, como fez a Ana Paula lá no Ceará, como fez o José Carlos no Maranhão. Enfim, todos os estados nós decidimos em muitas das nossas reuniões que nós precisávamos, né, conversar com a política para fazer com que o PL 2564, que naquele momento lá atrás estava totalmente desacreditado, era mais um, como eu disse, que se somaria a quase 3 dezenas já existentes e ninguém acreditava que isso iria sair do papel. E você, Daniel, que sabe como eu, como é difícil avançar com pautas, como que se fala de gastos de orçamento público que não tem interesse político, você sabe como é difícil aprovar pautas como essa dentro do Congresso Nacional. E mesmo assim, em 2 anos, nós conseguimos aprovar uma lei e duas propostas de emenda constitucional. Isso tem que ser visualizado e tem que ser compreendido por toda a categoria, por 2,6 milhões de profissionais Brasil afora, porque isso é um fato inédito. É um fato inédito, e a prova disso é o próprio piso salarial, que o primeiro projeto de lei tem quase 50 anos que tramitava lá no Congresso Nacional e nunca saía do papel, né? Mas, Daniel, eu acho que para a gente começar essa conversa, a gente já fez uma bela introdução e eu vou fazer uma pergunta a você, que é o tema da nossa live. O caminho para o piso salarial nacional da enfermagem, ele foi construído. E o caminho, Daniel, você sabe muito bem como eu, que ele é longo, né? Ele é sinuoso, mas ele é que define o nosso piso. Nós também aprovamos 2 emendas à Constituição Federal. Então, o piso, além de lei, ele está dentro da Constituição Federal. Ou seja, não tem como retroagir. Mais dias, menos dias, o piso vai estar no contra-cheque de todos os profissionais de enfermagem do Brasil, independentemente de qual seja o vínculo que ele possua, né? Porque essa é uma pergunta muito recorrente ainda pelos profissionais de enfermagem, apesar de nós estarmos debatendo esse tema há mais de 2 anos.
Mas, Daniel, o caminho foi construído, o caminho é sólido, mas o que é que falta para que o piso salarial nacional da enfermagem comece a cair nos nossos contratos? Então, René, a gente colocou o direito ao piso na Constituição. Essa foi a segunda grande vitória, porque o PL já tinha sido aprovado no Senado e na Câmara. E aqui é importante eu falar, René, nós só aprovamos o piso da forma como está hoje porque tivemos a capacidade de negociar lá no Senado. Lembra que tivemos que reduzir valores, né, aquela situação toda, e desvincular das 30 horas? Imagina se tivesse carga horária vinculada. Porque a carga horária ainda é outro impacto financeiro. Então, nós não teríamos avançado. Então, foi acertada a nossa decisão. Daniel, Né? Nós, inclusive, apoiamos. Né? me permita uma parte da sua fala, só para a gente esclarecer aos nossos colegas de profissão. Quando você fala que nós tivemos a sabedoria de negociar isso lá no Congresso Nacional, lá principalmente dentro do Senado, com a senadora Ziane, que ela fez uma emenda ao PL 2564, o qual diminuiu aquele valor lá de 7 mil para 4.750, o qual a gente foi muito contrariado, porque diziam que a gente estava baixo no valor. E vocês estão vendo aí, é notório, que se não tivéssemos feito aquilo, a coisa não teria avançado de forma nenhuma. Nós não teríamos chegado aonde nós chegamos hoje. Nós calculamos lá na Câmara, que foi o segundo momento, o GT, né, dos deputados, onde eu acompanho os trabalhos, e tem um relatório disponível, que calculou aquele impacto de 16 bilhões. Então, serão atingidos pelo piso salarial 1.300.000 postos de trabalho. Então, são colegas da enfermagem que estão ocupando ou no serviço público ou no privado. Desse montante todo, 80% vai se beneficiar de alguma forma com o piso salarial. Ou seja, mesmo reduzindo, né, nós vamos atingir 80% de uma categoria. E, colegas, eu sempre dizia isso e fui muito criticado. O piso é para fazer justiça social, né? É para erradicar miseráveis salários. E nós temos colegas ganhando salários miseráveis. Então, o piso tem esse objetivo. Porque tem colegas que ganham mais que o piso. E muitos falavam, inclusive, mas daí vai rebaixar e tal. Bom, nós enfrentamos tudo isso, né? Aprovamos o direito, é a terceira profissão que tem o piso garantido na Constituição. Já eram os professores, os agentes comunitários, né, e de endemias anteriormente, e agora a enfermagem. Então é uma vitória muito retumbante. A gente não pode deixar de esquecer de falar isso. Não tem outra profissão a não ser essas três. Né? E agora, por último, aquilo que a gente sempre dizia. Da onde vai sair o dinheiro? Arthur Lira, que é aí de Alagoas, Rodrigo Pacheco, né, de Minas Gerais, Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, do Senado, sempre nos disseram, vamos resolver, gente, calma. E eles, de fato, cumpriram com a palavra. Tanto que, no final, no apagar das luzes de 2022, ali, um dia antes de votar a PEC, né, da transição do novo governo, votou a nossa PEC, criando, então, esse fundo, que é o Fundenf, que a gente apelidou, né, que faz o seguinte, que remaneja o superávit, aquilo que está sobrando de dinheiro que fica rendendo, né, nas contas dos fundos federais para esse nosso fundo. Ah, mas é 16 bilhões que precisa por ano. Será que tem? Porque foi um dos percalços que nós tivemos agora no início do ano. Fomos lá no Tesouro Nacional. Tem quase 30 bilhões disponíveis. Pô, então tem dinheiro, né, para esse ano e vários outros anos. E obviamente que vai ter mais superávit a cada ano. Lembrando que esse dinheiro aí, superávit, ele foi utilizado em 2020 na pandemia. Então, eles zeraram quase o superávit. Então, ele cresce. É um superávit bem grande. E também a emenda 127, numa última audiência pública que a gente teve, ela colocou não só o superávit, isso é importante colocar, René, as pessoas não estão falando, colocou também destinando para este nosso fundo, o Fundenf, um percentual, um pequeno percentual daquele valor que tem que ser obrigatoriamente repassado para a saúde quando da exploração do pré-sal. Esse dinheiro ainda nem começou a ser recebido ainda pelo governo federal. Então, a gente está dizendo, ele é um fundo a longo prazo, que era um problema. Vamos resolver por um ano e depois os outros anos, né? Então, ficou resolvido esse problema. Então, um caminho, um grande passo dado. Aí agora nós iniciamos o ano, e por que demorou, gente? Por que está demorando? E tem um movimento dos municípios que tem muitas dúvidas. Primeiro era se tinha dinheiro. Tem dinheiro no Tesouro Nacional.
O segundo, e a lei de responsabilidade fiscal. Isso ninguém está falando, tá, René? Então, assim, essa tua live aqui está trazendo notícias. Talvez o deputado Mauro Benevides Filho, deputado Alice Portugal, deputada Carmen Zanotto, essas fontes aí falam o que eu estou dizendo. Não se ouve mais ninguém falando sobre isso, porque talvez as pessoas não se dando por conta. Mas existia um grande movimento, e por isso que a medida provisória está demorando. Mais uma parte da sua fala, Daniel, Diga aí. porque a grande maioria das pessoas que vão para a rede social para conversar, elas não estão nem aí para resolver o problema da enfermagem. Ou tem algum objetivo político, ou tem algum objetivo de cliques e de curtidas nas redes sociais. Infelizmente, de agregar mais seguidores. É uma pena que a categoria ainda tenha a confiança nessas pessoas, em vez de estarem acompanhando as verdadeiras informações, e nós temos fontes fidedignas para isso. A exemplo do próprio site do Conselho Federal de Enfermagem, das redes sociais do Conselho Federal de Enfermagem e também de todos os Coréns Brasil afora. Então, se eu posso deixar hoje aqui uma contribuição para as pessoas que nos assistem e que querem saber de fato o que está acontecendo para a efetivação do piso salarial nacional da enfermagem, busque informações fidedignas, busque informações do sistema COFEM-COREM, seja ela dada pelo site, ou pelo Instagram, ou pelas redes sociais de todos os conselhos, ou então dos seus próprios integrantes, como presidentes, conselheiros, porque, Daniel, você sabe, nós somos figuras públicas, nós não podemos sair por aí falando mentira, porque nós podemos ser até processados por isso. Verdade, René. E muito dessa desinformação ou não informação é culpa nossa. E a enfermagem tem que fazer essa reflexão, né, fazer esse exame de consciência, né, porque a gente não vai atrás da informação. Né? Nós também, às vezes, né, não temos publicado, não vamos atrás da informação, especialmente das fontes oficiais, especialmente, né, nós aqui do sistema COFEM-COREM, o site, o Instagram do COFEM, né, do Conselho do seu Estado, né, dos conselheiros, né, e confesso que eu não sou muito de mídias sociais, né, agora tem tido até um pouco mais de seguidores, porque como a gente tem publicado bastante, aí o pessoal acaba seguindo. Então, outro dia eu fiz uma live com a Ana Paula do Ceará, ganhei um monte de seguidores. Agora, hoje, eu estou vendo aqui que já estou ganhando uns seguidores novos aí, que são da tua audiência. Mas, de fato, porque a gente precisa conhecer. Isso é a enfermagem em tudo. Né? Na nossa profissão é assim, para falar alguma coisa, a gente tem que dominar o assunto. E a gente estuda, a gente vai atrás. Eu não sou advogado, não sou economista, mas a gente vai aprender, porque a nossa tarefa nesse momento, a minha tarefa nesse momento, é ser um representante do sistema COFEM-COREM nessas discussões. Né? Então, eu tenho o dever de ir me atualizar. E aí existe, então, um movimento dos prefeitos que é com relação à lei de responsabilidade fiscal. Vocês sabem disso? As prefeituras, o poder público em geral, assim como os próprios conselhos, que a gente também segue essa diretriz por recomendação, não pode gastar mais de 50% do seu orçamento, da sua receita, na verdade, líquida, né, com folha de pagamento, folha de pessoal. E aí, outra sacada da emenda 127, que ninguém fala. A emenda 127 tirou do teto da lei de responsabilidade fiscal pelo prazo de 10 anos. Então, senhores e senhoras prefeitas, né, o deputado Mauro fala muito isso. Então, não fiquem preocupados, porque esse excedente da folha de pagamento não vai ser contado para fins de responsabilidade fiscal. Mas por quê? Porque está assim na emenda constitucional, está na Constituição, que é a nossa lei maior. Né? Então, esse é um outro problema que a gente venceu. Né? Então, veja bem, como foi importante a emenda 127. Ela buscou o fundo mais emergencial, que era esse do superávit, buscou uma fonte de financiamento já mais a longo prazo, que é recursos do pré-sal, e já resolveu, pelo menos por 10 anos, o problema da responsabilidade fiscal dos municípios, que era a grande dificuldade. Né? Então, obviamente que daí vai ter 10 anos para ajustar. Bom, aí se em 10 anos a prefeitura não conseguir ajustar, aí vai ser complicado, aí não vai ser culpa nossa. Né? A própria emenda 124, que é aquela que colocou o nosso direito ao piso na Constituição, ela também já deu uma garantia para o serviço público, que era que a obrigatoriedade para o serviço público do pagamento seria no ano fiscal seguinte ao da aprovação da lei. Bom, então nós aprovamos a lei em 2022, então em 2023 o serviço público é obrigado a pagar. Tá? Então, quando cair a liminar, o pagamento tem que ser imediato. Então, respondendo uma pergunta que certamente já teria aí engatilhado para você
me fazer. Né? Por quê? Porque está lá na emenda que os municípios já deveriam ter se organizado. Bom, tem municípios se organizando agora, em 2023. A gente está vendo, mudando lei, mudando... Ok, estão correndo atrás do tempo. Tem município já pagando, tem estado já pagando, né? Então, agora, para finalizar a resposta, que era um pouco complexa a tua pergunta, viu, René? O que falta? Agora, falta a medida provisória, porque pacificou, tem dinheiro, acalmou os prefeitos, como é que vai ser distribuído? E os filantrópicos, como é que vão receber? Então, agora, gente, tem um movimento que ele é bastante complicadinho de entender, mas é uma engenharia para pegar. Tem que pegar esses 16 bilhões lá do fundo, tem que jogar para o orçamento da União. Então, tem que fazer uma reformação orçamentária. Quem trabalha em conselho sabe que não é tão simples, né, René? Então, tem que reformar o orçamento, mexe lá na LDO, aí repassa esse valor para o orçamento do Ministério da Saúde, cria uma rubrica específica. Estou falando grego aqui, tá? Mas cria lá uma caixinha onde o dinheiro vai ficar guardado no Ministério da Saúde. E aí o Ministério da Saúde, através de uma regra que vai ter que estar especificada na medida provisória, vai distribuir para estados e municípios, tá? Para ficar mais prático a explicação, porque essa linguagem de orçamento público não é uma linguagem fácil. Talvez seja para nós, porque como nós somos, eu presidente, você ex-presidente de conselho, a gente lida com orçamento público diariamente para fazer a administração do conselho. Mas para os nossos espectadores desse momento, nossos colegas de profissão que nos assistem nesse momento, talvez essa linguagem ela não seja tão fácil de ser captada. E por isso que eu vou fazer uma pergunta mais específica que vai conseguir responder também a primeira pergunta que eu lhe fiz. O que danado, qual a necessidade, para que vai servir essa medida provisória tão falada nos últimos dias, né, que, graças a Deus, já tem uma primeira minuta e que já começa a ser avaliada por vários ministérios e que já foi falada em vários discursos do presidente Lula como a solução mais rápida para que esse problema do piso, esse tema piso salarial da enfermagem, seja definitivamente resolvido. Então, Daniel, que danado é essa medida provisória necessária para que o piso se torne uma realidade para nós? A medida provisória é uma receita do bolo, é uma regrinha, é um fluxo que vai colocar o dinheiro, tirar o dinheiro lá dos fundos e colocar lá no município. O dinheiro que já existe, como você disse. O dinheiro que já existe. A necessidade para 2023 é de 16 bilhões, nós já existe no fundo 30 bilhões, ou seja, nós praticamente temos 2 anos de dinheiro garantido. 2023, 2024 está garantido, tem dinheiro para pagar. E esse fundo todo ano cresce, todo esse dinheiro cresce. Então não vai faltar dinheiro. O que está faltando agora é uma normatização. Para isso, a medida provisória, ela precisa existir, uma normatização de como esse dinheiro vai ser distribuído. Eu queria que você falasse. Tem um detalhe que nem eu sei responder direito. E aí, por isso que ele é complexo. Porque, por exemplo, tem prefeituras, digamos, o piso é 4.700, né? Tem prefeitura que paga 4.500. Então vai precisar só de R$200 por enfermeiro. Tem prefeitura que paga 3. Aí essa vai precisar de 1.000. Então, essa conta, essa engenharia toda tem que ser feita para que o recurso vá exatamente o valor aquele que falta. Então, o governo federal vai repassar aquele valor que precisa ser acrescentado naquilo que o município e o estado já paga para se atingir o valor do piso. Né? Mas quem ganha já acima do piso, esse que ganha acima do piso não vai receber nada. Né? Então, por isso que tem essa dificuldade. Mas não vai perder nada também. Né? Por isso que as grandes prefeituras, a maioria, era meio contra uma emenda que tinha antes lá, porque tem as pequenas prefeituras que precisam de muito dinheiro e as grandes prefeituras que talvez nem precisem. Tem hospitais filantrópicos que talvez nem precisem muito pouco. E tem um hospital filantrópico que precisa de muito. Então, e é importante colocar, porque o filantrópico, quem é trabalhador do filantrópico também será beneficiado pelo pagamento do piso e está esse custeio garantido no fundo. Por quê? Porque daí o município, ele contratualiza, ele compra serviço da iniciativa privada, ele compra, né?
É assim, inclusive, porque a iniciativa privada faz parte do SUS em 25%, de forma complementar. Então, esses serviços são prestados. E aí, o município vai ter que receber também, além da sua folha própria, ele vai receber um recurso para repassar aos hospitais filantrópicos para dar conta daquele contingente. Como é que vai ser calculado isso? Vai ser calculado por QNES, por número de postos de trabalho e pelo valor hoje pago, que já é pago. Então, a medida provisória tem que definir esses caminhos. Então, ele não é muito simples. Então, assim, eu estou querendo dizer para os colegas que justifica, para a gente que entende de orçamento e para a gente que entende toda essa necessidade, justifica um pouco a demora. Claro que teve uma demora um pouco maior, porque teve esses outros percalços que eu já adiantei para vocês, que ninguém estava falando. Mas agora, com o movimento, com a mobilização que nós fizemos agora no dia 14, que a categoria está constantemente fazendo, a gente tem visto que os acenos eles estão sendo mais assertivos. Então foi dada a garantia que vai agilizar. Porque, inclusive, dia 28 de fevereiro, é uma novidade que a gente também não estava falando, é um prazo limite para que o Congresso Nacional e o Governo Federal, né, dê a informação lá para o ministro Luiz Barroso. Né, porque ele perguntou, tá, e a lei? Porque a gente apresentou lá para ele, né? O Congresso apresentou, olha, está aqui a emenda 127, criou o fundo que você queria. Porque ele tinha suspendeu porque não tinha fonte de financiamento. Aí ele recebeu a emenda. Ah, mas e cadê a regulamentação desse dinheiro? Porque não basta ter o fundo e o dinheiro ficar lá parado. E, de fato, precisa de uma lei que regulamente. Tá. Então, assim, mas então precisa de outra lei, Daniel? Precisa. Então, para evitar ter que apresentar uma lei que demora para tramitar, embora a gente sabe que quando tem vontade política vai rápido, o governo federal já na transição já nos disse, olha, nós vamos apresentar uma medida provisória. Por quê? Porque a medida provisória tem força de lei, passa a vigorar a partir do momento que ela for publicada, assinada, né, e é um ato que ela entrega ao Congresso Nacional, e aí está valendo, força de lei. Só que, obviamente, ela tem um prazo de validade, ela precisa ser apreciada pelo Congresso. Então, os deputados, senadores, então a gente vai precisar aprovar essa emenda depois, tá? É um outro movimento que a gente tem que fazer. Porque tem 45 dias mais 45 dias prorrogáveis, né? Porque se não for apreciada, ela caduca, é arquivada e deixa de valer. Então, ela precisa ser votada para que ela transforme medida provisória em lei ordinária. Tá? Então, com isso, René, então, eu estou explicando assim o que está faltando. Tá, saiu a medida provisória, no outro dia eu vou receber? Não, ainda não. Talvez nem todo mundo vai receber no outro dia, porque tem a suspensão da lei lá no STF. Tá, mas tem prefeitura já pagando, tem estado já pagando. Ok, beleza. Quem já está pagando, ótimo. Né? Mas depois disso, nós vamos ter que trabalhar, obviamente que tem uma pactuação tanto do Congresso Nacional do Governo Federal para que a medida provisória, a regulamentação estando ok, tem um movimento para que o Luiz Barroso, né, o ministro Barroso da STF, revogue a liminar, e assim, revogou a liminar hoje, aí sim, a partir de amanhã é obrigatório. Então, a partir de amanhã, daí, a partir do dia seguinte eu já recebo? Não, ele vai receber no contra-cheque seguinte. Ah, mas quem não pagar, vai ter gente que não vai pagar. Bom, aí quem não pagar vai estar descumprindo a lei. Tem todo, mas é um outro momento que a gente vai ter que viver. Né? Uma coisa de cada vez. Mas a minha mensagem é uma mensagem, como sempre, otimista. Jamais eu vendi ilusão. Eu sempre coloquei, né, as situações da forma como elas estão acontecendo. Eu sempre ouvi nos bastidores, vai sair o piso. Por isso que eu vinha com convicção aqui falar para vocês. E agora no governo federal, inclusive eu participei de uma reunião fechada, com um grupo de transição do Ministério da Saúde lá no mês de novembro, quando o Ministério da Saúde estava fazendo a equipe de transição do novo governo estava fazendo as reuniões para priorizar as ações. E é muita coisa que está sendo mexida. Né? E o nosso piso, o financiamento, a situação toda, ela entrou no relatório como uma das 10 prioridades do governo federal, especialmente no tema saúde. Então, a minha convicção é de que em março estará resolvido, tá? É muito boa essa sua fala, Daniel, porque os nossos colegas de profissão precisam entender o momento político que nós estamos vivendo no país. O agora presidente da República, Lula, né, ele assumiu o governo há menos de 50 dias, né, e, como você disse, colocou o piso salarial nacional da enfermagem uma das 10 prioridades do seu governo.
Só que não, no meio político com dinheiro público, nada se transforma, nada se modifica, nada tem solução do dia para a noite. Apesar de a gente já estar lutando por isso há mais de 2 anos, certo? Mas o fato é que esse governo, o atual governo, tem apenas 50 dias de governo e todo mundo, basta ligar aí o Jornal Nacional, basta escutar a rádio, qualquer noticiário sabe como está conturbado, né, os problemas econômicos do país, os problemas políticos nacionais e internacionais, ou seja, mais a gente vê nas reuniões que tivemos com a ministra da Saúde, né, com o próprio presidente da República, toda vez que lá no BNDES, na posse do BNDES, não lembro o dia, mas está muito recente, agora no lançamento... Segunda-feira passada. Isso, no lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, ele falou novamente, ou seja, nesses 50 dias, o próprio presidente da República já mencionou o piso salarial da enfermagem como sua prioridade umas 4 ou 5 vezes, ou seja, o cenário, Daniel, está muito positivo para que a gente alcance, porque só existia vontade política do Senado, né, dos deputados federais, mas agora também existe uma vontade política do Poder Executivo. Isso é muito importante para que isso, de fato, se consolide. E é importante registrar que eu falei isso lá no início. Dia 5 de agosto, quando foi sancionada pelo então presidente da República, a partir dali era para ter desencadeado esses movimentos. Então a gente ficou, né, com esse lapso temporal onde nada foi feito. Deu tempo dos hospitais privados se mobilizarem, entrarem com uma discussão de constitucionalidade, ganhar uma liminar no STF, né? Então aconteceu tudo isso no meio do caminho, né? Porque os movimentos não foram feitos. Claro que a gente até pode dizer, mas botou uma carroça na frente dos bois. Até pode ser, gente, porque a ansiedade é que as coisas, né, a gente sempre queria agilizar. E eu lembro que o Mauro Benevides, na época, que é o autor da emenda 127, ele tentou apresentar essa proposta de emenda lá na Câmara, mas daí como ia ter que votar para o Senado, o pessoal resolveu, não, deixa assim e tal, né? E acabou que passou. Essa era uma grande preocupação também do próprio Arthur Lira, né? Mas depois a gente conseguiu resolver. Então o que importa é que os colegas que chegam muitas vezes na rede social e falam, mas vocês não estão fazendo nada mais, está muito parado. Gente, a gente não parou. Faz 2 anos ininterruptos que a gente está trabalhando nos bastidores. Porque neste momento, a gente está tendo reunião com vários ministros, com vários parlamentares. Amanhã tem uma outra reunião, tá, que depois vai ser divulgado. Essa semana, vocês viram, já teve atividades em Brasília e em vários estados. Então, a gente está se mobilizando, né, em várias frentes. E é importante que cada colega também dê a sua contribuição, participe conosco, nos acompanhe, nos dê força. E não nos desestimule, né? Sejam parceiros. O sistema COFEM-COREM, especialmente, está trabalhando incansavelmente sobre os temas da enfermagem. Tá? Mas é só isso? Não. Essa semana teve uma reunião no Ministério da Saúde para a gente discutir dimensionamento de pessoal. Vocês devem ter visto a notícia. Então a gente não está parado. No dia que eu fui na reunião com a ministra, eu conversei com 3 secretários sobre outros 3 temas importantes que a gente precisava trabalhar. Um deles é sobre as políticas públicas, né, de saúde aí que foram modificadas e que a enfermagem perdeu espaço, né, como na saúde reprodutiva, aí, tal, né, que vocês, Alagoas, entendem super bem. Então, a gente vai trabalhando em outros temas, porque não é só o piso. Claro que o piso é a prioridade, mas a gente está, agora, em breve, vai começar a luta das 30 horas de novo, a regulamentação de jornada. Então, a gente não para. Né? Aliás, Daniel, é preciso, além de dar notoriedade ao trabalho de todos os presidentes do sistema COFEM-COREM Brasil afora, né? É preciso dar notoriedade à nossa presidente do Conselho Federal de Enfermagem, doutora Betânia Santos, essa nordestina, paraibana, uma mulher arretada, que tem feito um trabalho fenomenal. Eu sempre que estou com ela, eu digo, a senhora está ficando cada dia mais sabidinha, né? Porque a doutora Betânia, ela sabe entrar, ela sabe sair,
sabe mediar, sabe negociar e tem feito um papel fundamental para que tantas pautas da enfermagem no cenário político conseguissem avançar. Como você bem disse, Daniel, nós não estamos discutindo apenas piso salarial. Estamos discutindo as tão sonhadas 30 horas na enfermagem, e aqui eu já vi um monte de colega de profissão falando que estão com escalas exaustivas 12/36. A gente está tratando no Ministério da Saúde sobre dimensionamento de enfermagem. Só para você ter uma ideia, Daniel, um hospital aqui que é 100% SUS e 100% financiado pelo governo federal, nosso HU, tem um déficit de mais de 600 profissionais de enfermagem e concurso público vigente, onde ele pode contratar de imediato 300 profissionais e nada acontece. Nada acontece. O governo federal anterior barrou. O meu hospital também é público e está na mesma situação. Foi nada de gente nova. Não entra ninguém. Né? Então, assim, complicado isso. Né? Então, estou querendo trazer para os meus colegas que o sistema COFEM-CORENS ele não está só atuando na pauta piso. Ele está atuando em vários cenários, em vários desafios, em várias amarguras que cada profissional de enfermagem de Alagoas e Brasil afora sofrem no dia a dia. Então, nós estamos dialogando e muito com quem pode resolver o problema, que são os nossos políticos. E, mais uma vez, eu preciso dizer, doutora Betânia Santos, a nossa presidente do COFEM, tem feito um papel importantíssimo. O papel de mediar, o papel de conversar, o papel de negociar, e ela está fazendo isso cada vez com mais sabedoria, Daniel, porque eu acho que ela as costas vão engrossando. Está cada dia ficando mais sabidinha, e eu tenho muito orgulho de ter uma mulher tão forte, tão grande e tão inteligente hoje presidindo o nosso Conselho Federal de Enfermagem. É preciso a gente evidenciar isso. René, uma coisa importante, sim, acho que uma informação importante que eu respondo muito é assim, o piso é para todo mundo? Sim, o piso vale para todos os profissionais da enfermagem que trabalham com assistência à saúde, que trabalham em serviço de saúde, independente se é público, privado, filantrópico, né, que é o sem fins lucrativos, estadual, municipal, federal, home care, cooperativo. Então, assim, é o piso. Então, ninguém pode fazer atividade de enfermagem e receber menos do que o valor estabelecido na lei. Tá? Mas eu aqui no governo do estado, aqui no Rio Grande do Sul, uma pergunta, né? Mas eu sou técnico em saúde, que tem né, sei lá, trabalha na vigilância em saúde. Sim, mas olha só, você é técnico em saúde, mas lá no seu edital fala que era pré-requisito formação como enfermeiro. Então, você tem que ganhar o piso de enfermeiro. Então, essa é uma outra discussão que o pessoal coloca também. Tá? Então, é isso. A atividade de enfermagem, independente do que seja, é o valor do piso. Se não pagar, aí tem que discutir, né, administrativamente ou judicialmente, porque aí é uma questão de legalidade. Daniel, muita gente aqui perguntando se o piso já vai cair no contra-cheque de março. Nem eu, nem você podemos afirmar isso, porque, como disse o Daniel, a solução não depende só da MP. Depois da MP, o Supremo Tribunal Federal precisa fazer aquele desbloqueio, porque hoje o nosso piso ele tem, por uma decisão, ele mesmo que tivesse tudo resolvido, se a MP já tivesse sido solucionada, ele ainda não poderia cair no contra-cheque. Então, a MP vai sair. Nós estamos negociando isso diretamente com a ministra da Saúde, com a Casa Civil, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, a Advocacia Geral da União. Todo mundo está discutindo a solução dessa medida provisória para que ela saia o mais rápido possível. Como o doutor Daniel falou, o governo federal precisa apresentar essa solução até o próximo dia 28 de fevereiro, porque é o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal, e depois o Supremo Tribunal vai avaliar toda essa questão para cair a solução. Quando isso tudo tiver solucionado, quando aí começa a distribuição, a fatiar esse bolo Brasil afora. Então, não parece ser muito fácil de ser resolvido o problema, mas ele vai ter alguns percalços pela frente. Então, a gente não pode afirmar que em março
esse piso estará nos nossos contra-cheques. Eu acho, Daniel, que se tudo der certo, se tudo caminhar como a gente espera que caminhe, esse dinheiro vai cair nos nossos contra-cheques a partir de junho a julho. É isso que eu acredito, porque você sabe como é difícil a gente manejar dinheiro público. Então, René, a convicção que eu tenho é que em março nós teremos a medida provisória. Então, é o que eu tenho falado desde, né? A partir da medida provisória, a gente vai ter o cenário do STF, né? E eu entendo até um pouquinho assim, de que a partir do momento que liberar a liminar, mesmo que o recurso não tenha chegado aí, o ente público ele já pode adiantar o pagamento, porque recebe depois, o filantrópico. Então, daí a gente vai trabalhar depois esses detalhes, mas, de fato, não dá para a gente hoje bater o martelo que dia que o colega vai receber no contra-cheque. Tem colegas que já estão recebendo, é importante colocar, tem colegas que já estão recebendo, independente, né, da suspensão da liminar. Então, a data é essa. E se a gente conseguir receber até junho, né, eu acho que vai ter valido a pena a luta, né? Mas a ideia, vamos trabalhar para que a gente possa diminuir esse prazo, né? Já tem um monte de colega aí dizendo que junho e julho é muito tarde, é melhor receber em 2024. Meu amigo, é difícil a gente escutar essas coisas, mas a gente aqui está falando as coisas com o pé no chão. A gente está aqui querendo criar falsas expectativas. Mais uma vez, como a gente já falou até agora, o caminho foi muito bem feito, foi muito bem estruturado, o alicerce está muito bom. Então, uma vez que esse contra-cheque ele comece a cair nos nossos bolsos, seja que dia for, ele não vai mais retroagir. Não tem mais como se voltar atrás. E essa desvalorização do auxiliar de enfermagem, do técnico, do enfermeiro, ela vai acabar. E ainda a luta não termina, porque Daniel sabe que a gente ainda tem que arrumar um jeito de acabar com aquele veto, né, lá do Jair Messias, porque senão esse nosso piso de 4.750 para o enfermeiro já fica defasado com o tempo e com a inflação. Então, existem muitos outros desafios pela frente, mas a gente vai enfrentar um a um, porque, como diz Bruno Farias, presidente do Corém Minas Gerais, agora deputado federal da enfermagem mineira, se houver 1% de esperança, eu estarei lutando para que a nossa categoria ela seja valorizada e reconhecida pelo tamanho e pela importância que tem para a saúde dos brasileiros e brasileiras. Eu tenho aproveitado essas falas, assim, René, e até para chamar aqui também a nossa responsabilidade de profissional da enfermagem, né? Porque a gente está vendo toda essa luta em relação ao piso, né? E alguns colegas dizem, mas está demorando muito e tal, e não, né? Gente, nós todos precisamos, se a gente quer mudar isso, mas para a gente tudo é difícil, para fulana, né, lá para o tal segmento lá é mais rápido. É porque eles são organizados, articulados politicamente. Então nós, enquanto profissionais da enfermagem, precisamos ter consciência política. E eu não estou entrando nem na política partidária para concorrer e disputar, que eu acho que tem que ter, com certeza, participação. E nós estamos nesse caminho, colocando colegas aí, né, em relação às outras legislaturas, hoje a gente tem, inclusive, 2 senadoras, acho que 3 deputados federais, assim por diante. Mas, quando eu digo se politizar, é compreender como é que as coisas funcionam na política, né? Entender como é que se discute a política pública, essa questão da distribuição do dinheiro para o SUS, a gente tem que saber, porque nós somos trabalhadores. Grande parte da enfermagem brasileira é trabalhadora do SUS. Então, eu preciso entender como é que funciona que o dinheiro chegar lá para pagar o meu município, o meu contra-cheque. Então, isso é politização, porque a partir desse momento que a gente tem o conhecimento, a gente se empodera, a gente ganha força e consegue depois articular as lutas de uma forma mais organizada, né? Com mais... E até está acompanhando em rede social um monte de asneiras e mentiras que vivem multiplicando por aí e que só nos enfraquecem enquanto categoria, né? A gente precisa ter consciência política, principalmente por isso, porque não é possível que a maior força de trabalho da saúde brasileira ela seja diariamente enganada em redes sociais e a gente vê cada vez mais, quanto maior a mentira,
maiores são os seguidores desses falsos profetas da nossa profissão. Então, eu acho que a nossa categoria ela precisa entender, uma lei não pode sobrepor outra, né? O piso salarial nacional da enfermagem ele tem que atender uma série de outras normas, né? E é isso que nós estamos tentando trazer solução para isso. Mas o caminho está todo. E eu tenho falado na imprensa, inclusive, que lá atrás, quando se falava nas fontes de financiamento, nós nunca fomos contrários, simplesmente foi parceiro. Lembra que a gente diz, olha, não é a nossa tarefa, né, a tarefa do governo federal organizar isso, mas a gente vai fazer o nosso papel, porque não é só financiar o nosso salário, o nosso piso, é financiar um salário digno para um trabalhador, para um profissional que está ali prestando uma assistência de qualidade que, com certeza, vai deixar de trabalhar em 3 empregos, porque hoje ele trabalha em 3 empregos porque ele ganha miserável, né? Vai ter mais qualidade de vida, vai ter mais saúde, vai trabalhar melhor. Ou seja, ele vai cuidar melhor da nossa população. Ah, mas não cuida bem hoje. Não, cuida bem hoje. Claro que cuida. Mas é cansado, sobrecarregado, não consegue ter vida social, né? Então, o piso ele vem para dar esse direito para o colega fazer esse trabalho. Então, assim, ganha todo mundo, não é só uma luta corporativa. Ganha a sociedade como um todo. Serviços, gestores, né? Poxa vida, quem é que não quer ter um grupo de empregados ali trabalhando, sendo remunerado de forma adequada, né? É outro clima. Então, a gente vê que, né? E o discurso que a gente também não falou aqui, que um dos discursos, né, dos hospitais privados, aí, da Confederação Nacional de Saúde, é que haveria uma questão do desemprego, né? Os profissionais, né, perderiam o emprego. E a gente tem, inclusive, feito a fala ao contrário. Não, inclusive vai ter mais emprego, porque hoje o colega trabalha em 3, porque para poder juntar um pouquinho de um pouquinho do outro para poder sobreviver. A partir do momento que ele começa a ganhar um pouquinho melhor, ele vai liberar um posto de trabalho. E o novo colega vai ter mais oportunidade. Então, vai começar a gente está tranquilo. O que mais, René? Acho que é isso, né? Tá bom, nosso papo foi... Tá bom, né? Tá bom. Eu acho que o mais importante é a gente falou aqui, né? Por que está demorando e quais são as nossas convicções, né? Eu vejo, só para abrir um parênteses aqui, Daniel, muita gente chamando greve, muita gente querendo greve e querendo saber de nós que fazemos essa live agora, quando vai ser, se vai ter greve ou não. Quero dizer para os meus colegas de profissão que conselhos profissionais, nenhum conselho profissional de enfermagem ou de qualquer outra profissão, pela nossa legislação, pode aclamar ou chamar greve. Isso é de responsabilidade dos sindicatos. Se houver, o Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem, com certeza estará apoiando a categoria. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, para que isso aconteça, os sindicatos precisam estar fortalecidos. E o direito de greve é um direito constitucional, é um direito legal e está no nosso código de ética, né? O profissional tem o direito de se mobilizar por melhores condições de trabalho. Então, obviamente, os conselhos profissionais têm esse mesmo olhar. Mas eu acredito que vai ser resolvido antes da data que está sendo chamada greve, né? Então, mas é preciso, Daniel, que a categoria se atente. Com certeza. A greve só... A mobilização é necessária. Exato. A gente só conseguiu agilizar isso por conta desses recados. Então, gente, nada vem por acaso. Então, a pressão ela tem que ser permanente. Permanente. E nós não estamos dormindo no ponto, a gente está trabalhando. Então, precisamos que vocês também continuem cobrando, porque vai ter que cobrar dos deputados, dos senadores, do próprio presidente da República, do ministro, cobrar todo mundo. E hoje, rede social funciona muito para agitar nesse aspecto. Então, cada um e cada uma é importante também nesse trabalho. E político funciona sob pressão. Essa é a... Mas é preciso que a gente se apresente como uma categoria forte, educada, uma categoria politizada e que sabe o que quer. Então, a pressão tem que ser feita de uma forma educada. Então, entra na rede social do presidente da República, mas não é para esculhambá-lo, não. Entra na rede social lá do senador, do deputado, do Congresso Nacional, mas não é para esculhambá-lo, não. É para dizer, eu sou auxiliar de enfermagem, eu sou técnico, trabalho no serviço tal, recebo um salário miserável,
esse salário está acabando com a minha qualidade de vida, eu não tenho sequer tempo para minha família e tenta sensibilizá-los. É esse o caminho, é falar a verdade, falar o que está doendo, mas nunca, nunca gritando, perneando, falando bobagem, porque não cabe mais no tempo de hoje a gente querer ganhar com um grito, Daniel. E é por Não, isso... e a gente só chegou até aqui, René, é importante os colegas saberem, Exato. porque a gente conversou muito, a gente dialogou, a gente teve postura. Então, a enfermagem, ela ganhou uma notoriedade muito grande, uma visibilidade por conta do trabalho da pandemia. Então, a gente jamais vai querer perder essa imagem. E no dia a dia, nós somos assim, né? A gente tem que saber dialogar. A categoria, os colegas da enfermagem são os que mais se articulam com outras profissões no serviço de saúde. Então, é assim que a gente tem feito em nossas entidades, né? Com muito respeito, mas com muita insistência, com muito posicionamento, com empoderamento. Então, a gente vai lá discutir, a gente estuda a matéria, né, para não sair muitas vezes ali engambelados ou enrolados, né? Então, é assim, a enfermagem, nós só chegamos até aqui porque a gente teve essa consciência de coletividade e a capacidade de diálogo. Ok, Daniel. Então, muito obrigado por essa noite tão esclarecedora para os nossos colegas de profissão, especialmente aqui que fazem a enfermagem alagoana. Mas eu não poderia deixar encerrar essa live sem afirmar para os nossos colegas que o doutor Daniel Menezes é o conselheiro federal responsável pelo Corém Alagoas. E que se o Corém Alagoas tem conseguido avançar nos últimos anos, tem a mão, tem o pé, tem a consciência, o discernimento e a inteligência do doutor Daniel no meio do processo. Foi graças ao trabalho do doutor Daniel que nós conseguimos trazer para Alagoas esse projeto que é pioneiro no Brasil inteiro, a consulta de enfermagem ginecológica com ênfase nos métodos contraceptivos, incluindo o DIU. Nós também conseguimos trazer a Semana da Enfermagem, graças ao trabalho do doutor Daniel. Nós conseguimos agora adquirir 2 caminhonetes 0 quilômetro que estão ampliando aí o nosso poder de fiscalização, graças à parceria do Conselho Federal, mas também ao relatório eficiente do doutor Daniel Menezes, entre tantos outros projetos. Então, doutor Daniel, de público, eu preciso agradecê-lo e muito por tudo que você tem contribuído para que o Corém Alagoas ele tenha o tamanho que hoje tem para a enfermagem. Um Corém que saiu de ser aquele Corém, o último colocado dos 27, o que estava na lanterninha, para hoje ser um destaque nacional como boas práticas na administração pública e de representatividade, não só para a categoria, mas para todos os órgãos. O Corém Alagoas hoje é uma entidade respeitada dentro de Alagoas. E o doutor Daniel tem absoluta certeza que tem sua contribuição nesse processo, e é por isso que eu preciso dizê-lo. Muito obrigado. Né, a gente só faz o trabalho, né, analisando aquilo que vocês produzem aí. Então, mérito muito para a equipe técnica, né, para os colaboradores, né, próprios empregados e todo o plenário do Corém Alagoas. De fato, e é muito prazeroso trabalhar com vocês, né? Então, não tem muita dificuldade, não. Quando chega o projeto ali, ele está redondinho, né? A gente consegue dar andamento nele de forma bastante séria. Então, parabéns para ti, para os conselheiros, René. Sigam assim, acho que, de fato, o Corém Alagoas é um dos Coréns que se destaca, né? Não só na região Nordeste, mas no Brasil, né? É um Corém pequeno, com poucos recursos, mas que faz muita coisa. Então, meus parabéns aí. E isso reflete muito o trabalho. A enfermagem alagoana, né, é muito importante para a saúde do nosso país, trabalha demais, então está bem representada pela gestão, pelo plenário do Corém Alagoas. E fico aqui à disposição, como sempre. Tá? Um grande abraço para todos vocês, foi um prazer ter estado aqui, e sempre que precisar, a gente está às ordens. Doutor Daniel, depois do Carnaval, a gente se encontra novamente para mais dias de luta. Isso a gente aí. agora faz parte daquela frente para destravar Implementação. para a implementação do piso salarial, que vai destravar esse tão sonhado piso. E com essa frente, eu tenho absoluta certeza que a gente vai agilizar esse processo. Estou dizendo aqui que é para junho e para julho, mas se puder ser em março, a gente vai trabalhar para ser em março,
porque o que a gente quer é que a enfermagem brasileira seja definitivamente valorizada. Tchau, forte abraço. A live ficará salva na rede social do Corém Alagoas e marca a gente. Começa a multiplicar, puxa esse tracinho aí, curte, porque isso faz com que o nosso trabalho ele também seja reconhecido e que a gente continue nessa luta por dias melhores para todos nós. Doutor Daniel, boa noite, forte abraço, um abraço na esposa, um abraço no filho e até breve. Grande abraço, muito obrigado. Boa noite, boa noite. Tchau, pessoal. Forte abraço.